Você estuda, 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 mas depois de 1 ou 2 semanas parece que nada ficou na sua cabeça, que você não está conseguindo se lembrar de mais nada. Esse é um problema bem mais comum do que parece. Eu vou te mostrar como que eu solucionei esse problema no meu estudo para aprender as matérias tão bem, mas tão bem, que eu consegui me lembrar completamente depois de um ano inteiro sem estudar. Tanto que eu ainda consegui, mesmo depois de um ano sem estudar, 851 pontos de média no Enem 2021. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e acredite se quiser, galera, mas isso não é só falta de revisão. E é exatamente isso que eu falei, galera. Vocês precisam entender que esquecer o que você está estudando não necessariamente é um problema da revisão, não necessariamente é falta de revisar. E ainda mais do que isso, você não pode jogar nas costas da revisão a responsabilidade de te fazer lembrar de tudo que você já estudou, simplesmente porque não dá tempo de revisar todos os conteúdos. E se você confia que você vai relembrar quando você revisar, você acaba indo para a prova sem lembrar de muita coisa. Mas então, se isso não é um problema que surge por causa da falta de revisar, onde está o problema então? E a resposta para isso é praticamente a mesma que eu dou para grande parte dos problemas de vocês, que é método de estudo. Sinceramente, se você estuda um conteúdo e você não é capaz de se lembrar daquilo que você aprendeu, se esse seu aprendizado não é de longo prazo, sinceramente, esse método de estudo não está apropriado, esse método de estudo não é um bom método. Isso tudo retoma um ponto que eu falo demais aqui com vocês, que já virou quase uma marca registrada minha, que é a importância de se construir uma excelente base teórica. E esse processo passa necessariamente por um estudo de conteúdo por conteúdo, com paciência, com dedicação, com profundidade, com humildade de reconhecer aquilo que você talvez não saiba tão bem e precisa estudar de uma maneira realmente mais completa. Saber que você precisa estudar muito conteúdo e que tudo isso, aliado a um bom método de estudo, vai ser o segredo para você aprender de verdade e lembrar daquilo que você está aprendendo. E não somente decorar ali por um ou outro dia. E aqui agora eu ressalto alguns pontos que não podem, em hipótese alguma, faltar no seu método de estudo, se você quer realmente aprender para longo prazo o que você está estudando. A primeira coisa é entender que assistir aula é igual engatinhar. Você tem que aprender a engatinhar antes de aprender a andar e antes de aprender a correr. Mas é claro que se você ficar engatinhando para sempre, você nunca vai ter um nível elevado. Você nunca vai estar naquele nível que a prova espera de você. Você vai se esquecer rapidamente de tudo que você aprendeu. Então, como que eu vou avançar nesse conhecimento? Depois de assistir uma aula, é indispensável que eu faça primeiro um estudo teórico, um aprofundamento teórico, uma leitura do material completo, aprofundado, e ainda depois eu faço uma boa lista de questões. É como se essa leitura teórica fosse aprender a andar e depois, especialmente, as questões vão te ensinar a correr. E para o Enem a gente precisa saber correr bem rápido. Segundo ponto, todas essas questões precisam ser realizadas em uma quantidade adequada e em sequência crescente de dificuldade. Primeiro, questões fáceis que vão realmente testar se você aprendeu ali o que estava na aula, na teoria. Depois, questões médias que vão começar a fixar realmente aquilo para o longo prazo. E depois, as questões difíceis que vão testar esse seu aprendizado mais consolidado e vão te dar um aprofundamento. Vai fazer com que você tenha profundidade no que você aprendeu. E aí sim você consegue lembrar no longo prazo. E é por isso que é sempre importante finalizar esse estudo das questões com as questões difíceis. Porque realmente ali, quando você vê uma questão e trava, você não sabe o que fazer, e você fica pensando, se desafiando, esforçando ali seu raciocínio para achar o caminho de resolução, e você consegue descobrir como resolve a questão difícil, isso sim vai criar uma memória de longo prazo. Isso sim vai criar um aprendizado que vai fazer com que você lembre mesmo depois de um tempão aquilo, justamente porque aquela questão teve impacto em você. Aí sim você consegue aprender de verdade o conteúdo. Então, travar na questão é bom. Travar na questão, desde que ela seja difícil, é uma coisa que vai te forçar a melhorar, vai te forçar a aprender mais, te forçar a evoluir, desde que, claro, você encontre ali a solução naquele caminho misterioso da questão difícil. E agora sim, a partir desse momento que você faz um estudo bem completo de tudo, todos os conteúdos ali no seu dia a dia vão estar sendo bem estudados, sem aquela necessidade de ficar revisando, para que você se lembre daquilo, agora sim você tem uma segurança de que você vai lembrar da maior parte. Mas é claro que muita coisa a gente esquece.
sempre assim, a gente sempre esquece uma parte considerável. E aqui entra a revisão. Não uma revisão bagunçada de tudo, de uma maneira até meio aleatória, mas agora uma revisão direcionada daquilo que você esqueceu. Você estudou alguma coisa e não ficou tão bem memorizado? Aí você vai revisar, mas vai ser uma revisão direcionada. Assim você consegue ter tempo de revisar tudo que você precisa e você não desperdiça o tempo revisando aquilo que você já teoricamente aprendeu para o longo prazo. Se você acha que com as dicas desse vídeo você vai lembrar de tudo que você está estudando por um prazo bem maior, já segue a gente lá no Instagram, o Lastro Oficial, para ter um contato mais direto comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo. E se você já é inscrito, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero realmente que eu tenha ajudado e que você aprenda para a vida e não mais para 1 ou 2 semanas. Aquele abraço e bons estudos!